Pode passar. Eu vou vir aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui um pouquinho a gente já dá início a esse bate-papo de hoje, a essa nossa conversa de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando aí, o nosso convidado vai se preparando lá. Daqui um pouquinho a gente já chama ele e começa esse bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai ser de muito aprendizado. E vamos de moda. Boa noite, boa noite. O Roger aí. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui um pouquinho a gente já dá início ao nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa de hoje. Fala, moçada. Boa noite, boa noite. Pessoal que já está presente na live aí, compartilha a live aí com um amigo, com algum colega. E essa live de hoje vai ser sensacional. O Guilhermão aí vai trazer muito conhecimento pra gente, pra compartilhar com a gente, que eu tenho certeza que vai ser mais uma noite de bastante aprendizado aí. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui um pouquinho já começamos o nosso bate-papo. Guilhermão já tá aí, Guilhermão? Manda um joinha aí que daqui a pouco eu te chamo. Deixar o Guilherme aqui. Fala, Guilherme. Tá me ouvindo? Deixa eu parar essa moda aqui. Daí, Guilhermão, como é que você tá? Daí, meu nobre, tudo bem? E você? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Correria monstra, né? Mas não podemos parar, né? Correria é Faz bom, parte. faz parte da vida, né? Não, mas é a parte boa, né? Graças a Deus aí Parar, estamos na peleia, né? Temos eu saúde, adorei vamos que parar vale, mais né? uma hora de ansiedade, de tédio. Ah, não, senão está morto. É isso aí. Então, moçada, a live de hoje é com o nosso querido amigo Guilhermão aí, já é um parceiro nosso, é um amigo nosso aí, de tantas e tantas lives aí, e umas parcerias aí com os cursos também, com os workshops. À frente tem novidade aí. Do meio pro final da live eu vou contar uma novidade para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, moçada, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Menon de Souza, sou médico veterinário e atuo na área de bovinos aí todo dia, dia inteiro, toda semana, final de semana. É isso que a gente gosta de fazer. E o Guilhermão é médico veterinário também, tem mestrado e doutorado em zootecnia. Antes de começar, Guilherme, esse bate-papo nosso de hoje, que vai ser sobre nutrição, né? O que devemos fazer para formular uma boa dieta. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu dia a dia, da sua correria aí, que faz um pouco tempo que você mudou, né? Mudou a tua correria, mudou a tua rotina. Aí conta pra gente aí como que tá sendo seus dias aí, tuas viagens e coisa arada e tal e coisa e tal. Show de bola. Então, primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. A parceria nossa aí, graças a Deus, está cada vez mais firme e forte, né? Então, para mim é muito gratificante estar aqui hoje com vocês. E como você falou, né? Basicamente, eu sou veterinário, trabalho aí com nutrição já há algum tempo, né? Então, eu me formei em 2013, né? E dali segui uma carreira com um mestrado e doutorado trabalhando junto, né? Então, tive aí a felicidade de trabalhar em boas empresas, né? Ao longo dessa jornada, né? Como a Auriverde, a própria Cargill, a própria Castrolanda, que me deu uma base muito boa aí de atuação, né? E hoje eu também estou trabalhando como supervisor da parte técnica na The Hills. Então eu tenho um trabalho assim, vamos dizer assim, muito focado com nutrição ao longo de muito tempo, né? Então a gente tem essa, vamos dizer assim, esse gosto de estar no dia a dia também na propriedade, que nem você falou, que é estar aí dia e noite aí mexendo com
com vaca, ou falando de vaca, ou estudando sobre vaca, né? E isso, para mim, basicamente, é muito gratificante, porque tudo que eu conquistei na minha vida foi através da vaca, vamos dizer assim, né? As coisas que a gente conseguiu conquistar aí com um suor, né? E hoje, o meu trabalho, basicamente, que eu atendo uma região, né? Eu tenho produtores aí que eu atendo, né? Que eu faço nutrição, então faço dieta, formulação, acompanhamento, né? Gestão de índices, que é uma coisa que a gente vai falar na nossa live de hoje, né? A parte também de monitoramento, né? E principalmente, né? A gente fazer cada vez mais o básico bem feito. Então, a gente entender. Você está me ouvindo, menor? Tô te ouvindo, pode falar. Você travou, eu disse, será que Não, travou? vamos deixar você falar, né? Deixa você falar, senão uma hora é Eu, pouco eu, tô tempo no, para eu falar. tô no hotel aqui hoje, né? A gente não sabe se a internet vai travar ou não vai. Não, tá bem bom. Tá bem bom. Então a gente acaba tendo uma rotina de viagens também. A gente tem algumas propriedades de algumas regiões, né? Então acaba tendo uma rotina bastante interessante do ponto de vista de entender regiões diferentes, modelos diferentes de produção. E a nutrição, ela, que nem eu falei, na minha vida, é o que eu sei fazer, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem estamos aprendendo todo dia, né? Então, vendo cada sistema e ajudando aí os produtores, na medida do possível, a eles conquistarem os objetivos deles, né, também, com a parte produtiva. Então, Legal. isso é meu dia a dia, basicamente falando, né? É, eu acho legal essa correria de vocês passando por várias fazendas aí que vocês conseguem entender, né, aprender. A cada fazenda que vocês passam, você vê uma coisa diferente, o que dá para fazer, o que dá para mudar, né? Isso eu acho bem legal, bem interessante. É Com uma certeza. correria bem boa, né? Ah, Não se sem, cansa, não se sem cansa. dúvida. A gente aprende muito mais, assim, porque, que nem eu comentei, né? A gente acaba tendo bastante diferenças de realidades, né? Então, isso eu acho que é fundamental para você pegar experiência. Até porque, veja bem, tem propriedades que você atende que é um modelo com pasto mais suplementação. Tem modelos que você trabalha que é sistemas mais confinados, seja ele um compost, um freestyle, seja ele também um sistema misto, né? Então você acaba vendo várias realidades com vários dimensionamentos, mas a lógica da nutrição, ao meu ver, ela ainda vai se pautar nesses três pilares que são os pilares que eu quero destacar hoje na live, certo? Porque, assim, a ideia de trazer o nome Pilares é justamente para a gente dividir didaticamente o que a gente olha no momento que a gente vai fazer uma nutrição numa fazenda. Então, não somente, logicamente, para a gente entender cada tempo, a gente tem que, cada pilar, a gente tem que ter um entendimento teórico do tema, mas a gente tem que entender que a gente também não pode ser tão teórico e não pode ser tão prático. A gente tem que ser um pouco de cada coisa. Que nem o nosso amigo Tomer diz, né? O artigo na mão e o pé na bosta, né? E é isso Isso aí. aí. Já Tem bota, que... né? Exatamente, tem que sujar a bota, cara. Tem que entender ali aonde que tá, como que tá a nutrição nas propriedades, como que tá as vacas, como que tá um esterco, como que tá um score corporal, como que tá a silagem desse animal, como que a silagem que esse animal tá comendo. Foi bem produzida, foi mal produzida, o que teve de diferença naquela silagem, porque isso claramente vai impactar totalmente a nutrição, né? E a nutrição, né, a gente como nutricionista, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas propriedades. Porque a nutrição, é aquela velha história, é uma grande fatia do custo dessas propriedades. Então, o produtor, na hora que ele está investindo, né, na nutrição, ele tem que investir isso, né, tem que levar em consideração que ele está colocando praticamente aí 50% do custo dele só na nutrição, para que a vaca consiga produzir o leite. Então, a gente tem que otimizar esse uso, né? Principalmente numa época que nem hoje, né? Que a gente sabe que as margens elas ficam mais apertadas, porque nós temos uma questão de preço de leite, temos uma questão de preço de insumo, né? Um descompasso entre as duas coisas. E isso claramente, né? Para quem está no campo todo dia, isso impacta muito. Então a gente sabe que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o que a gente faz como produtor. Então, acho que essa é a primeira mensagem, né? Então, assim, o pessoal que quer mexer com nutrição, cara, é uma ciência muito interessante, muito complexa, mas é fascinante. Só que ela também te traz uma responsabilidade grande, porque se você faz uma adequação errada, ou até mesmo
não leva em consideração, não pensa bem para fazer um manejo estratégico em um determinado produtor, né, logicamente você pode estar comprometendo a atividade do produtor, porque o Com custo certeza. ele é muito importante na lógica do sistema também. Vamos falar tudo, né? Reprodução, sanidade, casco. Exatamente. Além que tem tudo isso também, né? E isso eu estou falando só do custo, mas tem que Hum, entender que ela é uma ciência que ela vai ter o entrelaçamento entre outras, né? É aquilo que nós estávamos falando já hoje, né? A questão de, até, falando na questão de mastite, por exemplo, né? A nutrição, ela não vai, ela vai, assim, se for mal executada na prática, né? Um exemplo, uma acidose que eu provoco no animal, né? Existem vários trabalhos que demonstram que você está gerando uma questão de você liberar mais endotoxinas, né? Está liberando mais LPS, por exemplo. E esse LPS ele vai aumentar, por exemplo, proteína de fase aguda, né? Você pode estar aumentando a inflamação, você pode estar comprometendo também o status imune do animal. Então, tudo isso vai ter um entrelaçamento muito grande, né? Então, a acidose que você pode gerar no animal pode comprometer todos esses aspectos, inclusive também esse ponto que você falou, que é a parte reprodutiva. é. Então, não somente numa acidose, mas, por exemplo, quando você está com uma vaca no pós-parto, né? Você tem uma condição que você não deu, uma condição interessante para esse animal começou a perder cada vez mais peso, né? Por um erro de manejo, por um erro de ajuste, né? Por um erro de você não entender aquele processo ali. Aquele balanço energético que é natural na vaca até certo ponto, você acentuar aquilo ali, certamente você vai aumentar a questão de dias abertos, você vai ter uma questão da parte reprodutiva mais atrasada, né? E isso, logicamente, compromete lá na frente, porque daqui a pouco o teu rebanho está com um DEL muito alto e você nem não consegue tirar a média desse rebanho, porque o DEL realmente está passando, né? Então, esse é outro ponto. Eu acho Então bacana, oi, Menor. eu acho bacana essa forma que você aborda para falar pra gente, para trazer, para mostrar pra gente esses três pilares, que fica fácil de entender o conteúdo, sabe? Você consegue pegar ali desde o início e você segue aquele raciocínio e fica muito mais fácil você compreender, você entender ali como que é a jogada, né? Que não é uma coisa fácil, né? É um negócio legal, um negócio bem interessante, mas não é muito fácil, não. Então a pessoa tem que estar bem ligada ali para não fazer cagada, né? Você falou, né? Exatamente. Porque assim, aquilo que eu estava falando dos pilares, basicamente é assim, a gente tem três grandes pilares, né? Logicamente, esses três pilares, eles se entrelaçam, eles se sobrepõem, né? Durante quando a gente está fazendo a dieta no rebanho, é uma coisa que está acontecendo de forma simultânea. Mas para fins didáticos, né, para a gente só gerar discussão, realmente a gente pode dividir em três pilares, né? O primeiro pilar a gente pode chamar de animais e alimentos. Então, eu caracterizar os alimentos que tem essa fazenda, né? Isso desde o alimento volumoso, que vamos dizer assim, a base da pirâmide, que nem diz o nosso amigo Gad Leite, né, o Gustavo, e ele defende muito isso e eu concordo com ele, que é justamente que você trabalhar bem o volumoso, que é a base da alimentação da vaca, né? Então, o alimento como você está trabalhando. E aqui entra toda a questão de colheita desse material, entra a questão de produção vegetal desse animal, desse alimento. Você tem a questão também de processamento, de estocagem desse material, vedação, tudo que envolve a produção desse alimento, né? Então, você avaliar toda essa questão qualitativa, né? Quanti-qualitativa, porque você tem que avaliar a produtividade para você ter um bom planejamento alimentar, né? Pensando de um planejamento forrageiro, né? Pensando de inventário de alimentos. Então, você entender a produção e também entender a qualidade desse material, porque se você colher no momento errado, se você errar um processamento, claramente você vai impactar o resultado de absorção desse alimento no animal. Então, você vai estar ali, se você tiver um milho pouco processado, esse grão vai sair inteiro, você vai olhar no esterco, né? Você vai dizer, putz, mas esse grão aí no esterco é um dinheiro que está indo fora, entendeu? Porque foi mal processado e aquilo ali a gente acaba levando ao longo do ano, né? Esse problema, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto. Questão, isso do silagem de milho, na avaliação de um corte, um pré-secado também, seja se eu vou fazer com bola, se eu vou fazer com trincheira, o dimensionamento, porque isso também tem a ver com a retirada desse material depois. Então, esses são fatores que a gente tem que levar em consideração. Avaliar uma temperatura para ver se esse daí está ou não está perdendo estabilidade.
se eu compactei ou não compactei bem esse material. Então, você caracterizar realmente o alimento que você está fornecendo. Porque se você tá com um alimento de pior qualidade aqui, né, você já tem que entender qual ação você vai fazer lá na frente, né? Então, assim, quais os pontos que eu vou ter que avaliar na sequência. Então, você dá uma noção realmente do que você está, o que o animal está ingerindo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa questão de alimento. Você falando, você falando aí, Guilherme, é uma coisa que acontece muito frequente, né? Não só pensando em pequenas propriedades, que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior de fazer esse alimento, né? De guardar esse alimento, mas a gente vê também esses erros nas grandes propriedades, né? Às vezes por uma falta de planejamento, ou o tempo não ajuda muito na época da colheita ali, né? Ou o Não, pessoal que isso, vai fazer esse serviço para você acaba atrasando, né? Porque atrasou lá o primeiro cliente dele e você já vai ficando para trás, né? Então, exatamente. a comida é muito importante, né? E vai refletir ali o resto do ano, o quanto você tiver ainda para usar aquele alimento para as vacas, né? A forma, o dimensionamento que você falou aí é bem comum também, né? O pessoal não O faz que, os cálculos e acaba não utilizando uma quantidade adequada e acaba perdendo bastante, né? exatamente. Então, assim, é natural. Por exemplo, esse ano também é um ano atípico do ponto de vista climático, como se falou, né? Então, esse ano a gente teve de tudo, né? Vamos dizer assim, né? Pelo menos na região aí que a gente está mais envolvido, teve de tudo. Desde cigarrinha, a jada na safrinha, é o problema de chuva, colheu muito seco. Então, você tem N fatores que realmente isso não está muito na mão, muitas vezes, né? Então, a gente sabe que isso é fator climático e lógico que isso também vai impactar o alimento, né? Mas realmente, assim, essa questão, já vi muitos produtores, né, ao longo desse tempo aí, é realmente aquela velha história que uma silagem não alcança a outra, né? Nossa, E é justamente isso que acontece. Às vezes falta ali, daí a gente tem que abrir mão, às vezes, de algumas estratégias que não são tão ideais, né? Às vezes cortar um milho verde para dar para a vaca, né? Já acontece, às vezes tem que fazer, às vezes não tem o que fazer para isso, né? tem que E fazer. isso é do jogo, né? A gente vai ter que tentar trabalhar com isso. Só que aí o que não é do jogo é a gente persistir no erro, entende? Então deu acontecer uma vez, seja qual for o fator, né? Mas o importante é identificar esse fator e se preparar melhor para a próxima safra, justamente para não ter que estar fazendo isso de novo, porque a vaca ela é um bicho sistemático, ela gosta de consistência, ela gosta de uma rotina normal. Então, se eu estou variando esse alimento volumoso de forma muito abrupta, certamente eu vou estar impactando produtividade, vou estar impactando imunidade, vou estar impactando reprodução. Então, você vai acabar gerando outros problemas nos animais justamente por não se programar. Então, isso é um ponto que a gente sempre leva muito em consideração, que é justamente essa questão do planejamento forrageiro. E isso está dentro da questão de alimentos. Né? Então, vamos dizer que é o primeiro pilar, né? É você entender o que nós temos hoje para dar para essas vacas. Né? Então, essa é a primeira coisa. E, logicamente, com isso, você vai montando realmente uma noção realmente quantitativa de como você tem aquele alimento. E com isso, você vai comparar com alimentos que podem ser fornecidos da forma concentrada. Se eu vou usar uma ração, se eu vou bater na casa, esse material. Se eu vou usar núcleo, se eu vou usar sal mineral, se eu vou usar o determinado aditivo, se precisa ou não aquele aditivo. Lembrando que o aditivo é a ponta da pirâmide, né? Que a gente estava falando ali. Que se a gente tem, se a vaca, se o ser humano tem a pirâmide alimentar, né? Eu não posso dar muita dica de alimentação aqui, né? Porque eu sou gordo. Mas se você for analisar uma pirâmide alimentar, né, o que tem na nutrição humana, a vaca também tem, vamos dizer assim, uma pirâmide alimentar, que a base dela é o volumoso, e a partir disso você vai subindo alguns pontos, seja ele a proteína degradável do rumen, o uso do CNF, que é um carboidrato não fibroso, que aí pode a gente estar entrando na questão de balanceamento de energia e proteína. Ali depois você vai subir um degrau, vai colocar a parte lipídica, vai colocar a parte de proteína não degradável no rumen, aquela proteína que vai ser absorvida lá mais na parte intestinal do animal, para daí a gente chegar no aditivo. Então, veja, a gente tem uma série de etapas a serem preenchidas até eu chegar no topo, que é justamente o aditivo. Né? Então, a escolha do aditivo, ela é importante, mas ela não pode ser a primeira. Ela tem que ser a última. Né? Ela tem que seguir uma lógica, né? Para daí chegar no aditivo.
né? Pelo menos é a questão de coerência que você gera nessa formulação. Então, esse é um ponto aí bem importante. E isso entra nessa questão de alimentos. Então, você sabe que depois você vai gerar uma formulação, que é justamente um balanceamento, que seria o terceiro pilar. Mas quando você está avaliando os alimentos da fazenda, você tem que entender o que cada alimento faz, o que é um alimento energético, o que é um alimento proteico, né? Qual que é a característica do alimento proteico, qual que é a característica do alimento energético, né? E conseguir entrelaçar esses alimentos, né? O que é um suplemento lipídico, qual que são as diferenças entre os suplementos lipídicos, para você entender com maior profundidade e com isso você construir uma pirâmide mais sustentável. Esse eu acho que é uma característica muito importante que a gente tem que sempre destacar. Então, esse pilar, esse primeiro pilar, é o animais e alimentos. Então, os alimentos é toda essa caracterização. Eu entender o que eu estou fornecendo para o animal, de forma mais aprofundada. E com isso, eu tenho que entender também qual animal que eu estou alimentando, né? Então, assim, o que é esse animal, né? Então, qual é o animal, qual é a raça, qual é a ordem de lactação média desse rebanho, né? Então, eu estou com animais mais velhos, estou com animais mais novos, né? Isso, logicamente, vai ter uma influência grande em produtividade, né? A gente sabe que vacas mais velhas vão ter mais produção que uma vaca, uma novilha, uma primípara, né? Vamos dizer assim. Primípara geralmente tem uma curva de lactação mais acentuada, né? Ela não vai ter um pico tão alto, né? Ela vai ser mais persistente, vamos dizer assim, né? Salvo exceções de novilhas mais produtivas, né? Que a gente acaba vendo uma curva de lactação um pouco mais pronunciada, mas você acaba chegando num ponto de ver que multíparas tem mais que primíparas, e a gente tem que entender esse rebanho, aonde que ele está, né? Como que está esse rebanho? Esse rebanho ele está com mais animais mais velhos, animais mais novos, como que está a curva de lactação desses animais, ou seja, avaliando o DEL, né, o DEL médio desse rebanho, ele está em quanto? Né? Ele está em 150 a 180, que seria um valor interessante, um valor legal, que mostra que a reprodução está funcionando, ou eu estou com um DEL de 240, 250, que a gente sabe que a dificuldade de você puxar a média vai ser maior, né? Então, porque a vaca, a gente sabe que a curva de lactação numa vaca, ela é bastante simples, né? Se for analisar na prática. Então, é uma vaca que ela vai produzir o colosso, que é o primeiro leite, né? Vai ter a parte de questão de leite de transição e vai aumentando gradativamente essa produtividade até chegar ali seus 45, 60 dias, né? E vai ter ali o seu maior produção, que é o que a gente chama de pico, né? Então, esse pico de produção vai acontecer em torno de 45, 60 dias, e a partir disso, as vacas podem ser mais ou menos persistentes, né? A gente pode também usar de ferramentas que aumentem a persistência, como o exemplo do BST, né? Mas, a via de regra, a vaca chega nesse pico, e a partir do pico, ela começa a declinar essa produção até ser seca aí com seus 305 dias, vamos dizer assim, se ela tiver prenha, né? Se for realmente tiver prenhas positivas. Então, ela tem toda essa curva para percorrer, né? Então, se nós temos um rebanho que está com média de 240 dias, o que me diz? É que nesse rebanho, as vacas estão na produção mais próximas aqui, entendeu? Então, a tendência de ter uma produtividade menor é uma probabilidade muito maior de eu ter uma produtividade menor, isso quer dizer, né? A chance de você conseguir tirar a média desse rebanho é muito mais difícil, porque está jogando contra a fisiologia do animal, né? O animal já está em curva descendente, vamos dizer assim, de produção. Então, dificilmente eu vá conseguir ter uma média mais elevada. Por isso que a gente tem que ter esse rebanho entre 150 e 180, porque isso significa que eu estou tendo vacas secando a mesma magnitude que tem vacas entrando nesse ciclo. Então, tem vacas que estão puxando produtividade, né? Então, consequentemente, a chance de eu ter uma média maior nesse rebanho é sempre muito maior. Então, esse entendimento da curva de lactação também é fundamental quando você está entendendo o rebanho, você está caracterizando aquele rebanho, né? E ali você começa a entender a questão justamente de como que está funcionando essa produtividade. Se eu estou vendo que esse rebanho está com, por exemplo, 150 de DEL, por que a produção está baixa? Né? Então, se eu vejo isso numa propriedade, por exemplo, chego lá, começo a conversar com o produtor, faço minha abordagem, entendo aquele rebanho e eu pergunto, quanto que está a média?
Ah, minha média aqui eu tenho vacas de alto potencial, mas eu estou com uma média de 23, 24 litros. O que está acontecendo? Né? Então, assim, aonde que está tendo os gaps? Né? Ali você já começa a perceber. Ah, eu estou com 150 dela, estou com 145. Então, isso significa que essas vacas podiam estar dando mais leite, por exemplo. Né? Então, por que não estão dando mais leite? Então, aí você começa a gerar porquês na sua cabeça para justamente você ir respondendo ao longo da tua visita, da tua abordagem e entendendo, logicamente, com os dados da propriedade. Porque não tem milagre, né, Menor? Não tem receita de bolo. Você tem que ir propriedade a propriedade. Cada caso é um caso. Então, é que nem um paciente, né? A propriedade é como se fosse um paciente. Você está trabalhando com aquele paciente, com aquela propriedade. Então, você tem que entender aquela propriedade, para daí você tomar uma ação em cima disso, né? Então, esse que seria basicamente o pilar, o primeiro pilar, né, Menor? Assim, Isso. que é justamente os animais, caracterizar bem, entender ordem, entender DEL, entender produção, entender ordem de lactação, né? Se eu tenho mais primíparas ou multíparas, né? Qual que seria o manejo desse rebanho, de uma forma geral. Beleza? Uma dica que o Tomer trouxe essa semana aí pra gente é a disponibilidade de água também para o rebanho, né? Às vezes o Com produtor certeza. faz tudo certinho e peca na quantidade, na disponibilidade de água ali, né? Então a dica do Tomer foi: é, se você acha que a quantidade de água tá boa, coloque mais um coxo. Nessas horas de adaptação, aumentarem a produção, aumentarem a média, coloque mais um. E assim até elas estabilizarem naquela média, né? Então, Exatamente. isso eu acho que várias propriedades aí acabam pecando na quantidade. Às vezes, naquele coxo não falta água, mas a disponibilidade, as vacas não conseguem acessar a hora que elas precisam a água, né? Então, elas acabam desistindo de tomar água e depois elas vão voltar, mas a média delas, a produção delas já vai cair, né? Com toda certeza. Né? É aquela velha história, né? O nutriente esquecido que é a água, né? Pois O é. pessoal acaba esquecendo mesmo, né? E ela é fundamental, né? Então, tanto pensando que o leite aí tem um percentual grande de água, né? 86, 87% de água. E também pensando do ponto de vista que realmente o animal precisa daquilo para se hidratar e, consequentemente, ter o metabolismo ativo, né? A Se gente não precisa tiver de água, a água, gente não toma, né? se Mas não a tiver vaca água, precisa, nem né? comer elas Essa... não comem, né? Oi? Se não tiver água, nem comer elas não comem, né? Não, exatamente. Elas Então, não comem. E baixou o consumo, né, meu querido? Baixou o leite, cara. Não tem, é uma relação direta, né? Você, qualquer coisa que você atrapalhe o consumo do animal, você vai estar atrapalhando a produção de leite, né? Uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Né? Esse é outro ponto importantíssimo. mas é que isso mesmo acontece, né? Acontece. E assim, bebedouro, né? Falta às vezes de limpeza, tem de tudo, né? Então é importante a gente sempre destacar isso também, né? Falta de espaço linear, né? Que nem que se comentou, coloca mais um coxo, justamente que às vezes não tem estrutura para comportar, né? Ou às vezes a estrutura também, ela tem um obstáculo, né? Então, até esses dias a gente estava fazendo um bate-papo, até mostrei umas fotos de alguns lugares que eu fui, assim que realmente às vezes a vaca tinha Cortou um tipo pouco agora. Cortou. de... Oi, voltou? Cortou na hora que falou do obstáculo das Voltou? vacas. Agora voltou. É, tá me ouvindo? Tá tranquilo? Agora sim. Eu disse, às vezes você vê que tem uma dificuldade, né, naquele animal acessar aquele coxo. Então você coloca um obstáculo para o animal. E daí começa a ficar difícil, né, para o animal acabar ingerindo a quantidade que ele precisa. E lembrando que a quantidade de ingestão, né, ela é proporcional tanto à produção que esse animal tem, como também à quantidade de calor que você faz, né? Então, se você tem uma vaca de 600 quilos, vamos dizer assim, quanto mais você está produzindo o leite, né? Então, mais ela vai necessitar de água. E, ao mesmo tempo, quanto mais calor, mais ela vai precisar de água. Então, dependendo do nível de produtividade, a vaca pode consumir níveis grandes de água, né? 140, 130 litros por dia. Então, são valores bem significativos. Então, se você não dá um coxo com quantidade, você realmente está limitando esse animal. Esse é outro ponto aí importante de destacar sempre, Bem importante, né? com certeza.
E assim, Menon, esse, como eu falei, foi o primeiro pilar. Um segundo que eu gosto sempre de destacar é a questão de manejo alimentar e pessoas, né? Então, assim, você está entendendo o que está acontecendo, né? Naquele trato, no manejo em si dos animais, entendendo também um pouco sobre as instalações que essas propriedades têm. Então, se eu estou num freestyle, como que é a condição desse freestyle? Como que é a condição de cama? Como é a condição de limpeza? Como que é a condição de presença ou não de estresse térmico? Né? Se eu estou com um ambiente que pode me gerar muito calor, né? Se eu estou com um ambiente, por exemplo, uma cama que às vezes pode estar me gerando problema, né, para o animal. Né? Se eu estou com uma condição também de um compost com muita umidade, né, ou com uma dificuldade de compostar essa cama mesmo, uma cama fria, né, que às vezes acontece também, né, às vezes falta, por exemplo, serragem, um exemplo, né, às vezes chega um ponto que aquela cama ela pode até morrer, né, se você não conseguir fazer a aeração e não tiver um pouco aí de serragem para você, vamos dizer assim, secar, entre aspas, um pouco mais essa cama, né, porque você chegou numa umidade muito grande, aquela temperatura, né, que você tem que ter uma temperatura na cama, ali, né, você não acaba não atingindo, e aquela cama, vamos dizer, morre, né, e com isso você pode deixar bactérias ali que podem estar no ambiente e, consequentemente, comprometendo aí até a saúde de glândula mamária, né? Gerando um problema de mastite. Então, é outro ponto que a gente sempre avalia, que é justamente o ambiente. É um manejo também desse ambiente. Então, se eu tenho um ambiente limpo, se eu tenho um ambiente que está dando uma condição de conforto para o animal. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E quando a gente está trabalhando, assim, até em sistemas que envolvem um pouco mais a pastagem, como que está a questão da disponibilidade dessa pastagem também, como que está essa questão de acesso a essa pastagem, como que está a condição de você está mandando muito longe essas vacas pastar para depois voltar, porque isso também influencia em gasto energético do animal, né? Se o animal está gastando energia, ele pode estar gastando energia tanto para caminhar como também para dissipar o calor. E aí, dependendo de se é um terreno mais declivoso, se é um terreno mais plano, você tem uma condição de você gastar até mais energia num terreno, por exemplo, declivoso, né? Que a vaca exige mais dela, né? No caso, para ela conseguir se manter e, consequentemente, também conseguir fazer tanto a caminhada, no caso, né? Como também dissipar o próprio calor. Né? Então, assim, você tem tudo isso que tá envolvido no animal, né? Então, tudo isso você checa, né? Então, você existe um checklist que a gente acaba observando e vendo realmente o que está acontecendo aí em cada etapa. E ali você vai começando a montar um raciocínio na tua cabeça, né? O que pode realmente, com o manejo, né, em alterações que possam ser compatíveis com a mão de obra que você tem naquela propriedade. Por isso que você entra com pessoas, né? Porque não adianta você exigir se o cara tem dificuldade com mão de obra ou tem poucas pessoas envolvidas no negócio, porque isso também impacta diretamente o dia a dia, né, da propriedade. A gente tem que entender, né? Então tem que entender o que é possível fazer, né, dentro da condição da propriedade. Então você avalia realmente se faz sentido você mudar determinado manejo, se fica fácil, se não vai atrapalhar mais do que ajudar. Eu acho que tudo isso é importante e tem que ter um bom senso para a gente fazer isso, sempre em conversa com o produtor, para o produtor também ele ver se é possível fazer aquilo, né? Porque o produtor que está no dia a dia fazendo, né? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque a gente não pode jogar uma ideia e vazar fora, né, menor? Pois Porque é. assim, o cara tá no dia a dia. Aquilo ali, ele já sabe como funciona o trabalho. Então, não podemos complicar mais o trabalho, né? Tem que trazer um benefício, uma mudança de manejo. Né? Então, se tem mudança de uma manejo que está hoje, assim, não tão conforme, a gente tem que sugerir a melhoria, mas sugerir uma melhoria que realmente vá trazer um benefício e que não gere só trabalho, né? Eu acho que esse é também um ponto fundamental aí. Então, quando a gente avalia manejo alimentar, também a gente está avaliando mistura, a gente está avaliando também uma condição, por exemplo, de carregamento, quem trabalha com vagão,
né? Isso também varia de vagão para vagão, mas você tem uma questão de garantir mistura, tempo de mistura, garantir a questão que nem eu comentei, ordem de carregamento, né? Garantir retirada de painel de silo, como que está indo, se esse silo está esquentando ou não, que também já entra correlacionado com a gente observa lá no alimentos, né, de animais. E também sempre pensar como que está sendo esse fornecido esse trato aí. Porque entra naquela velha história que a gente escuta sempre, né? Aquela velha máxima do nutricionista, que uma dieta é aquela que se formula, outra dieta que você fornece, outra que a vaca come. E é mais ou Outra, menos isso. O que uma que é? outra que uma outra que o pessoal tá fazendo a mexe, né, na carreta. Quem tá fazendo a dieta aí no dia a dia. Aí tem o proprietário da fazenda que dá mais uma mentidinha. Aí vai chegar com uma vaca lá totalmente diferente que o nutricionista passou, né? Exatamente, cara. Então, assim, é o erro associado, né? Então, assim, a nutrição de precisão é justamente você chegar o mais próximo possível delas, né? Então, assim, não adianta eu pensar em aminoácidos se eu tô com problema no vagão, entende? Então, é incoerente, vamos dizer assim, porque não que o aminoácido não seja importante, né? Pelo amor de Deus, claro que é. Só que, Aham. assim, eu tenho que garantir que esse alimento seja consumido. É a primeira etapa. O consumo é o mais importante. Então, assim, se eu estou dando aquilo ali de forma selecionada, ou eu estou gerando qualquer tipo de dificuldade para esse animal ingerir através de um erro de mistura, não adianta eu pensar que eu vou estar entregando um pouco a mais ali de uma relação entre aminoácidos que a vaca não está comendo. Então, já cai por terra, entende o que eu quero dizer, meu? Sim, com certeza. Você não consegue arrumar uma coisa que lá no início está errada, né? Então tem que fazer o feijão com arroz ali inicial para depois pensar em melhorar alguma coisa lá na frente, né? Exatamente, é o básico bem feito, né? É o que realmente ó, a propriedade como que tá? A propriedade tá com esse gap, vamos corrigir primeiro esse gap, para daí a gente evoluir na formulação, né? Evoluir vamos dizer assim, naquela pirâmide alimentar, né? E Então, oi, é pode umas falar. coisas, é umas coisas simples, né? Para se falar, assim, umas coisas bem comum, né? Para mexer. E esses erros aí acontecem muito, né? Muito, muito, muito. É a pessoa Quantas que não. propriedades, meu irmão, você já foi visitar que teve algum dos erros que a gente já falou aqui hoje? Ah, acho que quase todas sempre tem um errinho, né? Não tem como falar que tem uma propriedade 100%, né? Tem Exatamente, propriedade porque 100%. Mas a acontece, gente não cara. lembra dessas 100%, né? Sempre vai lembrar daquelas que tem alguma coisa para melhorar, né? Exato, mas esse é o ponto, entendeu? Eu acho que assim, a gente, todos nós, né, temos pontos para melhorar em tudo que a gente faz, né? Com As propriedades não certeza. são diferentes, né? Então a gente tem certas limitações que a gente tem que entender e tem que ao longo do tempo evoluir, né? Então Sim. assim, é o método que eu enxergo, né? Então não existe Esse é, milagre nesse esse sentido. é A o gente, nosso objetivo, né? exato, Tentar tem, mostrar o mais simples, o mais básico e que vai dar resultado, né? E às vezes exatamente. você ignora aquilo, fala, mas isso aí, será que vai melhorar mesmo? Entendeu? E é É, aquilo que tá tirando o lucro um pouco do produtor, né? não, e assim, a gente, por exemplo, teve uma propriedade que a gente foi recentemente, que ela tinha, assim, estava com pouco tempo, as vacas eram ordenhadas e iam logo para pastejo, depois elas retornavam para comer um pouco de comida no coxo. E assim, a área de pastejo já estava com um pouco menos de comida do que o ideal, e o tempo de coxa era muito curto, né? Então, ou seja, o que a gente sugeriu, né, na propriedade em específico, né? Isso daqui não é uma recomendação, é só um exemplo, né? Então, assim, a gente sugeriu só para ele ficar dar um acesso ao coxo mais tempo, só isso, só isso. Tipo assim, ó, segura um pouco mais de tempo aqui e deixa lá. Cara, os vacos puxam consumo, então tá comida no coxo. Ah, mas, puta, a dieta fica um pouco mais cara. Tá, mas lá eles não estavam comendo. Então, assim, a vaca tá recuperando score? Tá. Agora a vaca aumentou a produtividade? Aumentou. Então, por que não fazer? Entende? Então, você vai conseguindo fechar aí elos do sistema, né? Você vai conseguindo dar uma sustentabilidade maior ao projeto leiteria, vamos dizer assim.
Então, acho que esse é o importante. Então, Exatamente. aí é um exemplo, né? Mas você vai avaliando manejo a manejo, entendendo, né? Às vezes, o tempo que você está de mistura está um pouco ineficiente, às vezes está batendo muito rápido, ou às vezes está picando demais no vagão, né? Que isso também acontece, dependendo do tipo de vagão e a fiação de faca contra faca. Cara, daqui a pouco você está pulverizando a silagem, está pulverizando o pré-secado, e aquelas vacas estão com algum grau de acidose, né? E você não sabe o porquê, né? É problema na formulação? Talvez não seja. Talvez seja problema na entrega. Então, para o nutricionista entender isso e ver, ele tem que ir lá, entendeu? Porque não tem como não saber, né? Não, tem que olhar. Se olhar, acha, né? Se não olhar, vai achar que tá tudo certo, né? Exatamente, não tem milagre. E daí quando a gente fala de manejo também, Menon, assim, é questão também de a gente avaliar, que nem eu falei, mão de obra, né? Então, o que fica mais fácil, né? Quantas pessoas que estão envolvidas, né? Como que a gente pode facilitar a vida. E muitas vezes o que falta é informação, né? Então, assim, um papel acho que importante para as pessoas que querem mexer com nutrição é justamente tentar explicar o máximo possível como as coisas acontecem, né? Dentro do manejo, por que tem que misturar uma comida, o porquê que a vaca tem que ter acesso a essa comida há mais tempo, porque isso, você explicando, é mais fácil de as pessoas entenderem e, consequentemente, observarem o porquê de fazer certos manejos, né? E aí o convencimento de você conseguir transpor barreiras e conseguir fazer com que o manejo seja feito é muito maior. Então, a chance de você conseguir realmente implementar determinada mudança na propriedade, ela só vem à medida do que a gente tem a humildade para entender o que está acontecendo na propriedade e tentar propor essa mudança, mas mudança de forma gradual e explicada, né? Porque se você não faz isso, certamente você vai ter dificuldade de você expressar essa ideia e de realmente implementar determinado manejo, né? Que é onde a gente vê que realmente está a maioria dos problemas das propriedades, né? Às vezes não necessariamente está em formulação. Basicamente, se a gente for olhar, 80% dos problemas estão em manejo, né? Seja ele de qualquer etiologia, vamos dizer assim. Pode ser desde um problema em silo, que nem a gente está falando, em fornecimento, em mão de obra, em Capacidade. Capacidade, capacidade, então. capacitar os funcionários, troca de folga, né? Tem de tudo isso, né, mano? Assim, a gente acaba vendo isso com uma frequência maior do que a gente gostaria de admitir que vê, né? Mas isso acontece, cara. Assim, eu acho que é do jogo, é da produção. E o nosso desafio é justamente tentar ajudar a propriedade em todos esses quesitos, né? Tentar entender os pilares e, consequentemente, evoluir neles também. Com certeza. Se não tivesse isso, a gente não precisava estar trabalhando, né? Ia ter que fazer Não, outra coisa. nós nem tava aqui hoje falando, né? Nem tinha porquê, né? Ia fazer outra coisa. É. O problema é Guilherme, esse, né, meu? Vai fazer o que agora, sem mexer com vaca, né? Mas faz pois é, parte, né? eu não sei o que eu faço se for mexer com vaca. Também Sei não sei, lá, cara. tem que mexer com vaca, né? Se gosta das É, vacas, não dá para voltar mais para trás. Tem que ser só para frente, né? claro, com certeza. E Não, por não. último, Menon, falar um pouquinho do terceiro pilar, né? E último, assim, que seria realmente a formulação, né? Então, depois que a gente observa toda a questão dos alimentos, caracteriza os animais que estão ali nesse rebanho, né? Tipo, nível de produção, objetivo de produção, né? Quanto que a gente pode realmente buscar tirar nessa produção, quanto que a gente tem de desafio do ponto de vista de manejo, de pessoas, né? O que está acontecendo, o ambiente. Depois a gente faz uma noção realmente boa de tudo, aí a gente vai partir para uma formulação, né? A gente vai ter que pegar, logicamente, esses alimentos e avaliar, né? Fazer uma análise deles, né? Então, seja uma análise mais simples, como uma matéria seca, para determinar essa matéria seca, né? Para fazer um ajuste pontual, como também mandar esse material para análise, né? Que eu acho que também é outro ponto fundamental, você fazer essa análise aí das matérias-primas, seja ela da silagem, do pré-secado, né? Se você tem algum outro alimento, um outro subproduto, que você às vezes quer avaliar como que está a questão de entrega desse subproduto, né? Você também avaliar a bromatologia, né? Que seria a análise química desse material. Então esse é outro ponto aí muito pertinente. Depois que você tem todos esses dados na mão,
juntamente com os dados de monitoramento da fazenda. Então, pegar um controle leiteiro, avaliar esse controle leiteiro, entender como está a produção no início da lactação, como que está no pico, como que está no fim, qual que é o score desse animal, né? Então, isso também entra em manejo, né? Outro ponto importante, a gente ter alguns outros pontos de controle, que seria, por exemplo, score de condição corporal, score de ruminação, né? Ver se essa vaca realmente está com aquele rumen cheio, se não está. Se está muito vazio, sinal que está faltando consumo. Né? Se está muito cheio, será que tem alguma outra fermentação ocorrendo ali? Então, você realmente entender aquele rumen, entender o esterco das vacas. Então, observar esterco, observar consistência, observar a presença de muco, observar a presença de bolhas, que, por exemplo, muco, mucina e bolhas podem ser indicativas de acidose. Então, isso também é outra coisa que a gente pode observar na propriedade, né? Ver esse indicador e entender. Putz, essa esterco com bolha, ele é normal? Ele é de uma vaca ou ele é de um lote, né? E o que isso está disseminado ou está mais pontual? E assim a gente tentar trabalhar cada situação. E além disso, Menon, assim tentar buscar o entendimento também, além do score de condição corporal, score de ruminação, score de consistência, né, e também das fezes. Isso também avaliar locomoção. Nós estamos vendo muito problema de casco, não, né? E esse problema de casco, como que ele está? Ele é sistêmico, ele é pontual, né? Então você também ter essa noção. Então, ou seja, depois que você captou todas essas informações, né? Isso estou falando de uma maneira bem simplista. Depois que está com tudo isso na mão, daí você vai formular uma dieta, né? E para quem nunca acompanhou a formulação de uma dieta, basicamente eu estou fazendo um balanceamento através de uma calculadora, entre aspas, né? Que é um programa de formulação, é um software. Existem vários hoje no mercado, né? Então que se tem é basicamente uma predição de exigência. Então o programa, à medida que eu imputo determinados dados, né? Eu coloco lá o peso da vaca, eu coloco a produção da vaca, eu coloco a questão de gordura e proteína que essa vaca tem no leite, né? A partir desses dados que eu integro no programa, né? O peso, enfim, eu consigo ter uma estimativa de quanto essa vaca está comendo, né? Qual que seria a exigência desse animal, né? Então, em termos de energia, proteína, minerais, né? Lipídios. Então, ele me dá uma série de indicadores e, basicamente, eu tenho que interpretar se aquilo lá é muito ou pouco, né? Como que seria. Então, ele vai me dar essa calculadora, ele vai me dar esses indicadores e daí eu, com os alimentos, eu vou ter que chegar no balanceamento. Então, eu entrar com os alimentos, entrar com as quantidades desses alimentos e ali fazer a interpolação. Então, tentar entender realmente se aquela matéria seca lá da silagem, com aquela quantidade, faz sentido para essa dieta? Não faz. Essa fibra que estava havendo o processamento dela, essas vacas nessa quantidade vai comer ou não vai? Porque existe um limitante de consumo quando a gente pensa em fibra, né? Então, a fibra ela gera capacidade de enchimento no animal. Então, existe um limite físico que o animal consegue comer, né? Então, isso também varia de fase, enfim. Mas chega um momento que ela tem que realmente... chega um momento que ela pode ter uma repressão, né? Em rumen. Então, ela acaba tendo aquele rumen estendido, não consegue comer, principalmente por limitação física. Então, sinal que eu estou embuchando o animal, basicamente. Então, nessa condição aí, você tem que ver se aquela quantidade que você está fornecendo faz sentido ou não, né? Se aquilo ali eu tenho que trabalhar com menos, tenho que trabalhar com mais, né? Amido, né? Eu tenho que trabalhar com uma dieta com mais amido, menos amido. Qual é a fermentabilidade desse amido, que é outro ponto fundamental. Se eu estou, por exemplo, trabalhando com milho grão úmido, que é muito mais fermentável, faz sentido eu trabalhar com um amido muito alto sendo fermentável, né? A chance de dar um problema é muito maior, porque sinal que eu estou fazendo aquele amido fermentar muito no rumen, produzir muito propionato, né, que é o principal aí, ácido graxo de cadeia curta, que é advindo da fermentação aí do grão úmido. Eu produzo muito propionato, eu produzo muita glicose, pode ser que eu produza muito leite, mas ao mesmo tempo eu também estou produzindo muito ácido. Será que eu não estou gerando um desbalanço, estou gerando uma acidose, que é outro problema? Então, isso você vai chegar, só vai ter precisão na dieta que você fizer a partir do momento que você entendeu tudo o que está acontecendo na propriedade.
Veja, Menon, como fica muito mais simples eu fazer uma dieta à medida que eu entendo o que está acontecendo na propriedade. Esse que é o detalhe. Por isso que o pilar formulação ele tem que ser o último, ele não pode ser o primeiro. Porque se eu colocar, vamos dizer assim, a carroça na frente dos bois, certamente a chance de erro meu é muito maior. Começar Né? errado. Ele já começa errado. Você já começa, tipo, vamos dizer assim, estimando coisas que podem não estar sendo coerentes na prática. Entende? Isso aí é muito importante conhecer a propriedade, né? Às vezes um Claro. dia só não consegue fazer todo o Não, levantamento que você precisa fazer. exatamente. Omissão de Você tem. informação é uma das principais coisas, né? É o tempo Claro, que você vai conversando com o pessoal que trabalha na fazenda, você vai entendendo e vai entendendo o que está sendo feito de verdade mesmo, né? exato. É tipo assim, é bonito, né? Às vezes a gente só escutar uma história, mas você tem que ir lá e comprovar, né? Você tem que ver realmente o que está acontecendo, né? Você tem que ver com os próprios olhos, ele tem que dar uma de São Tomé aí, né? E ir atrás mesmo, pegar esses dados. Porque à medida que você constrói os dois pilares, certamente você acerta no terceiro. Porque o terceiro, ele tem, logicamente, todo um embasamento técnico em cima, e a gente cada vez mais vê pesquisas que embasam a formulação. Então, você realmente entender o que é um nível de amido, o que é um nível de fibra, quanto que eu tenho que trabalhar de FDN fisicamente efetivo, o que eu tenho que trabalhar de cálcio, de fósforo, de magnésio, microminerais, né, vitamina A, E, tudo isso, cara, tudo isso acaba sendo, a gente tem que ter um embasamento teórico forte nessa parte, né? Mas ele acaba sendo uma coisa matemática, entende? Então, se eu tenho um programa e o programa é bom, ele prediz bem, cara, certamente eu vou acertar essa dieta. Porque daí você tem já uma série de opções que você consegue imputar no programa e ter essa noção. Mas agora, você só vai acertar a dieta se você acertou o dado para colocar no programa. O programa não vai fazer sozinho com erro. Se você errou no dado, você errou na dieta. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma coisa coerente com a outra. Então, por isso que a formulação, para mim, é assim, Guilherme Leão. É assim, lógico que a gente está sempre aberto para discussão, né? Para construir e aprender. Mas, assim, para mim, hoje, no meu dia a dia, no que eu enxergo, a formulação, ele acaba sendo o terceiro pilar. Não é que ele seja menos importante. Ele é tão importante quanto os outros. Mas ele deve ser colocado numa sequência posterior aos outros dois. Então, ali não tem a sombra de dúvidas. Porque a melhor qualidade que eu dou nessa formulação é a medida que eu coloco mais dados robustos e fidedignos da propriedade. Então, acho que a gente tem que partir para esse lado, quando a gente fala de nutrição. Certo? Guilherme, acho que nosso tempo está quase chegando ao final aí. E vamos por aqueles recadinhos, né? Aqueles recadinhos pro pessoal aí enquanto tá aí presente, né? Pessoal Beleza? que gosta de nutrição, quer aprender um pouco mais, vai ter um workshop sobre nutrição, dia 11 e 12 de setembro agora, lá na Fazenda Francana. É o Guilhermão que vai ministrar. Eu participei, acho que do primeiro, não sei se esse é o segundo ou terceiro Guilherme que vai Segundo. acontecer. Segundo. Então, eu participei do primeiro e dá pra gente entender muito melhor. Eu era um cara que não entendia muita coisa, queria aprender mais sobre a nutrição e tenho certeza que esses 2 dias aí são muito produtivos, né? Aprofunda um pouco mais do que a gente falou aí hoje e tem a parte prática também, que é a parte de sujar a bota, pegar na bosta, entender bem como que funciona ali, o que que está acontecendo com as vacas, né? E então é isso aí, o pessoal que tem interesse, lá na tua página tem um link, né, Guilherme? Para quem quiser Isso. fazer inscrição, vai É, lá. exatamente. A gente está com essa nossa parceria, né, Menon? A gente já fez um workshop, isso foi início do ano. A gente queria fazer outros, mas chegou pandemia de novo, a gente teve dificuldade com o material presencial, né? E essa nossa discussão nesse workshop é 2 dias, 11 e 12, que nem o Menon comentou. É um sábado e um domingo. E nós vamos estar lá desde de manhã para fazer, lógico, um embasamento teórico, né? Porque é necessário. E também, logicamente, toda a parte prática, né? Então, a gente tem uma série de roteiro que a gente segue, né? Um checklist, vamos dizer assim,
Mas a gente avalia vários pontos e a gente acaba mostrando cada um desses pilares em profundidade. Então, o workshop ele é focado mais nesse público. E hoje a gente trabalha com um grupo pequeno de pessoas, né, nesse workshop, justamente para ter o tempo necessário para a gente gerar discussão, interação e a profundidade, né, dos temas daí, tanto na teoria quanto na prática. Então, a gente está fazendo com 15 vagas somente, né, que é justamente a quantidade que é necessária para a gente fazer e fazer todas as dinâmicas técnicas e também as dinâmicas práticas na Fazenda Francana. Então, o trabalho é esse, né? A inscrição está na bio, né? Então, o pessoal que tem interesse de se inscrever, se inscreve lá na bio do meu Linktree lá. Eu tô aprendendo esses troços aí. Escreve lá, a gente tem o link, a gente escreve lá, depois a gente vai entrar em contato com vocês para falar questão de condição, como que vai ser, o pagamento, enfim. Daí a gente vai dar o direcionamento. Mas pessoal que tem interesse realmente de aprender esse tipo de curso, né, envolvendo tanto uma teoria, né, embasada por parte científica, quanto também essa questão de parte prática, a gente vai abordar nesses 2 dias, nesse workshop, que a ideia é fazer um negócio bem legal aí para vocês. Tudo bom, Guilherme. Pessoal também que está aí presente, dia 31 agora, desse mês, vai começar a nossa primeira semana da qualidade do leite. Então, fiquem ligados aí. Tem uns convidados muito top, o pessoal aí que manja muito a qualidade do leite. Com certeza a gente vai aprender bastante e vai conseguir levar bastante informação, bastante conteúdo para nossa prática. Guilherme, antes de finalizar, gostaria de agradecer em nome da equipe aí pela participação, por aceitar o convite aí de vir trocar uma ideia com a gente, trazer esse conhecimento aí fantástico que você tem, esse dia a dia, essa prática aí que é muito importante, né? Associado com Tá. a teoria. Cara, eu queria agradecer, cara. Para mim é isso, sabe? Hein? A, a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês aí, por tudo que vocês fazem através aí da nossa pecuária leiteira. Então, para mim é uma honra sempre estar com vocês, né? E agradeço de coração aí o convite e a oportunidade mais uma vez aí a gente estar realizando essas nossas parcerias. Muito obrigado. Com certeza vai ter mais vezes aí que a gente vai trocar ideia, vai conversar aqui. Show de bola, meu guri. Obrigadão Pessoal mais que uma vez. acompanhou o vídeo aí, muito obrigado. Se ficou alguma pergunta aí que acabou passando, hoje a gente até nem leu pergunta, nem sei se teve alguma dúvida ali, mas se ficou alguma dúvida, manda lá para a página do Guilhermão, que com certeza ele vai responder vocês, ou até mesmo para nossa página, que a gente não souber responder, a gente encaminha para o Guilherme, ou pergunta para alguém, ou vai estudar, vai Vai aprender aprender. para conseguir passar a resposta certa, né? Mas beleza, Guilherme. Valeu, pessoal. Um abraço. Muito Um obrigado abraço. pela participação de todos. E até a próxima. Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.